E então ele termina dizendo assim: humilhem-se diante do Senhor. Ah, tá. E a outra parte, o versículo 9, eu falei isso tudo aqui da parte A, mas a parte B diz: troquem o riso por lamento, que a alegria por tristeza. Quando a gente vai aqui para Eclesiastes no capítulo 7, ele diz assim, ó: o bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos, os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Tal como o estalo de espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos. Isso também não faz sentido, ou isso também é uma ilusão. Então, a palavra do Senhor aqui em Eclesiastes 7, do 1 ao versículo 6, ela é muito clara quando ela diz que é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. E aí ele diz no 4, ó, o coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. E no versículo 2 ele diz que é melhor ir a uma casa onde há o quê? Onde há luto. Por quê? Porque aonde há luto, a palavra diz, pois a morte é o destino de todos, os vivos devem levar isso a sério. Quando nós vamos a uma casa onde há luto, o que é tido naquele lugar? A palavra aqui já está dizendo que tem luto, né? Mas o que esse luto nos leva a fazer? Nos leva a pensar, nos leva a refletir. Embora haja uma tristeza, mas a reflexão vai melhorar o nosso coração. Ela vai trazer à nossa mente a realidade do que é a vida, a realidade de que somente um estalo, um piscar de olhos e a gente já não está mais aqui. A vida é só o fôlego que Deus deu, que um dia voltará para Ele, e o corpo para o pó da terra, de onde veio. Então nós começamos a refletir sobre a vida, nós começamos a pensar sobre a morte, e que todos, como a palavra diz aqui, ó, pois a morte é o destino de todos, os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso. Por que a tristeza é melhor do que o riso? Porque a palavra diz, porque o rosto triste melhora o coração. Porque o rosto triste, embora esteja abatido o semblante, mas a palavra do Senhor diz que isso melhora o coração, isso amadurece o coração, isso fortalece o coração. O coração se torna um coração sábio, segundo a respeito da vida e da morte. Embora haja aquela tristeza, porque no momento da alegria você não pensa em consequências, você só pensa em divertir, em curtir, em aproveitar. Mas no momento em que tem um luto, uma tristeza, então você reflete, você pensa a respeito do que é a vida e de viver e da morte, você fica pensando várias coisas. E aí o versículo 4 diz, o coração, a tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio, olha só, o coração do sábio. Que coração do sábio é esse? O coração melhorado, que está aonde? Que está na casa do luto, como diz o versículo 2. Aí o 4 diz, o coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. É melhor ouvir a repreensão de um sábio. E quem é o sábio? O sábio é que tem o seu coração melhorado, ou seja, ensinado. O sábio é que está lá na casa do luto. O sábio é que vai na casa onde há luto. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz, o coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Tal como o estalo de espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos. Isso também não faz sentido, é uma ilusão. Então, o que Tiago está dizendo aqui, no versículo de número 9, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza, é exatamente isso. Pecadores, não limpem só as mãos. Vocês que têm a mente dividida, como ele diz aqui, ó, não purifiquem só o coração, não só se entristeçam, não só lamentem, não só chorem,
mas troquem o riso de vocês por lamento e a alegria de vocês por tristeza. Ou seja, em outras palavras, conectando aqui com Eclesiastes 7, do 1 ao 6, o que Deus está dizendo é: pensem na morte que o pecado pode gerar, que o pecado gera na vida de vocês. Então se arrependam e deem fruto de arrependimento, porque o arrependimento que Deus tem para vocês é um arrependimento para a vida. Inclusive, a própria palavra do Senhor, ela fala que Deus tem um tipo de tristeza que gera arrependimento. Eu não estou lembrado onde está escrito especificamente. Se eu não estou enganado, é em 1 Coríntios. 1 Coríntios, eu não vou lembrar agora, mas depois eu vou estar colocando aí para vocês, que fala a respeito de uma tristeza. Deixa eu ver se é 2 Coríntios 7. Isso, é 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Então olha só, o que a tristeza, segundo Deus, ela produz na nossa vida. Então o que Tiago está dizendo aqui, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza, é exatamente isso. Levem o coração de vocês até a casa do luto. Que luto? A tristeza que é segundo Deus. Ou seja, o Espírito Santo que está falando com você, o Espírito Santo que está tocando no seu coração, que está levando você para se arrepender, que está gerando em você essa tristeza para que você abandone o pecado. Você está no pecado e vem uma tristeza sobre você. Sabe de quem é essa tristeza? Essa tristeza é do próprio Deus. Essa tristeza é do próprio Espírito Santo que está sentindo, que está triste por sua causa. Está triste porque você está fazendo essas coisas. E o que é que Ele quer? Ele quer que você não faça isso. Ele quer que você se arrependa disso, porque, como eu acabei de ler aqui, a tristeza, segundo Deus, ela não produz remorso, mas ela produz o quê? Um arrependimento que leva à salvação. A tristeza, segundo o mundo, produz a morte. A tristeza, segundo Deus, não. A tristeza, segundo Deus, ela produz justiça, ela produz dedicação, ela produz arrependimento que leva para a salvação. Ou seja, ela produz abandono do pecado e conversão para ele. Então, o que Tiago está dizendo é isso. Para que o riso seja trocado pelo lamento e a alegria pela tristeza. Ou seja, pensem na vida espiritual de vocês. Pensem nas consequências em que o pecado ele pode gerar na vida de vocês e deem lugar a Deus, deem lugar à obediência a Deus, se submetendo a Deus, resistindo ao diabo, ou seja, não mais caindo nos enganos do diabo quanto ao pecado, mas se submetendo a Deus, ou seja, ouvindo Deus, a verdade de Deus quanto ao pecado, se arrependendo, que é recebendo essa tristeza dele gerada na nossa vida pelo Espírito Santo para nos levar à salvação, ou seja, para nós em Deus ter uma vida liberta, curada e uma vida transformada, uma vida capacitada por Ele, lavada no sangue dele e usada para testemunhar de sua graça, nos transformando em novas criaturas, para que o mundo, as pessoas que antes nos conheciam, vejam a diferença. Porque a pessoa de Jesus, porque o Espírito do Senhor, a palavra do Senhor está em nossa vida agora, está em nosso coração fazendo a sua obra. E ele termina o versículo 10, ele termina essa palavra, Tiago 4, do 7 ao 10, ele termina dizendo: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. E Ele os exaltará, me lembra também lá em 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número
de número 6, diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Na verdade, a partir do 5, que ele diz assim, ó: sejam todos humildes uns para... Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor, bramando como leão, procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os seus irmãos em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, depois de terem sofrido, o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Então, irmãos, Deus, Ele é maravilhoso, Ele é soberano, Ele é todo-poderoso, como eu já falei aqui. E eu estou falando sobre a vontade de Deus, e olha só como é que Deus ele faz. No início do vídeo eu falei que